Bem-vindos a todos e a todas, bem-vindos a esta série de webinars da Blue Focus, que tem como objetivo apresentar especialistas e diferentes profissões na área da economia azul. Estas webinars Blue Focus fazem parte do projeto Blue Generation, que é financiado pelos IEA e NORI Grants e visa promover a empregabilidade jovem no setor da economia azul. Hoje temos a honra de conversar com a Luísa Seixas e com o Cristiano Roçado, e que agradeço desde já o convite para participarem nesta webinar. Eles pertencem ao projeto Bauhaus of the Seas, que já vão apresentar, mas neste momento pedia para se apresentarem a cada um deles e explicar o seu percurso profissional e como é que derivou depois aqui na economia azul. Pode ser, Luísa? Vamos a isso então. Olá, Ana. Obrigada pelo convite. O meu percurso começa de forma pouco linear. Comecei a minha formação em Belas Artes, fiz design de equipamento, depois mudei para arte e multimédia, passei por um mestrado em filosofia, em estética e estou a terminar o doutoramento em história contemporânea. A relação com a economia azul vai surgindo pontualmente, mas claro que, como podem ver pelo meu percurso, não era a área na qual e não é a área onde trabalho por excelência, mas vão surgindo oportunidades que têm que ver, sobretudo, com os novos desafios que vamos enfrentando relacionados com as alterações climáticas e com a relevância que o espaço do mar vai tendo e dos corpos aquáticos vão tendo em várias áreas. Algumas das oportunidades que tive para trabalhar com alguns temas que se relacionam com a economia azul foram já quando comecei a trabalhar no Instituto de História Contemporânea como investigadora e também como membro do staff e da equipa que elaborou diversas candidaturas que se procuravam relacionar as questões do património histórico, imaterial e material, com também encarando como um valor para a própria economia e para as questões do desenvolvimento humano e local. Aí trabalhei com diferentes atores, fizemos uma candidatura para a Figueira da Foz, por exemplo, procurando relacionar as questões da arte chávega e da tradição cultural que ainda se pratica e que tem um impacto na economia familiar e que, portanto, tem uma relação direta com a forma como as pessoas se relacionam com o mar e como as suas economias, num sentido alargado, se relacionam com o próprio desenvolvimento social, humano e cultural. Isso foi uma candidatura muito interessante na qual pude colaborar, que depois não teve financiamento, mas nas quais as sinergias acabam por aparecer e isso faz parte desta área, muito ligada à investigação. A área de investigação relaciona-se com arquivos de comunidade e com práticas de autodocumentação e história oral, que é uma área dentro da história contemporânea, que depois haverá a oportunidade para falar, não é agora a questão, mas que na verdade se pode relacionar com isso na medida em que é uma prática contemporânea de registar as memórias e as experiências de vida de diferentes comunidades e grupos relacionados com diferentes temas. O meu papel aqui no Bauhaus of the Sea Sales prende sobretudo com a gestão do projeto. Venho para o IT, para o Instituto de Tecnologias Interativas, em fevereiro deste ano, por isso ainda nem sequer completou um ano que aqui estou, e venho por um desafio de pessoas que eu conhecia que estavam a arrancar com o projeto e que me interessou muito pela relação que estabelece entre as questões da estética, da prática criativa, que é um dos principais pilares deste projeto, as questões da colaboração e do desenvolvimento e da tecnologia, com uma base local. E só explicando aqui também muito rapidamente, estes são os princípios do projeto Bauhaus of the Sea Science, que é uma resposta inicialmente do contexto português àquilo que é um programa transversal à Comissão Europeia, que se chama New European Bauhaus, e que em Portugal se encarou como tendo grande desafio o mar, pela relação que Portugal tem com a costa. E por isso é assim que venho aqui parar num trabalho que tem
muitas dimensões que se relacionam com a economia azul, mas que não se fica por aí. E é isso que agora estou a fazer. Obrigada, e já vamos ter a oportunidade de avançar mais um bocadinho nesse projeto onde estão envolvidos. E agora queria também ouvir o Cristiano, que se calhar tem um percurso mais tradicional, vamos dizer assim, mas igualmente interessante. Pode ser, Cristiano? Sim, pois claro. Antes de mais, obrigado por este convite, não é? Apesar de eu ter feito o meu percurso desde a licenciatura até ao doutoramento, ele teve alguns caminhos que não são assim tão óbvios. Portanto, eu começo com uma em microbiologia. Após isso, faço uma interrupção académica, onde vou para a indústria e estou lá 4 anos a fazer alguma coisa na interseção entre a investigação, o desenvolvimento de produtos novos e comunicação de conhecimento interno. Depois desses 4 anos, ganho uma bolsa de doutoramento no Reino Unido para estudar o microbiota intestinal, portanto, em contexto de saúde, ciência, biologia, saúde, com tecnologia de ponta. Portanto, eu fiz mesmo o meu doutoramento, como se costuma contar, fechado numa cave com amostras e a fazer muitas experiências, e que coincidiu com a pandemia. Portanto, eu estou em Inglaterra quando a pandemia entra, e toda essa dinâmica, como é que nós nos comportamos, adaptamos num país que não é o nosso, numa cultura que não é a nossa, mas mantendo os objetivos do doutoramento, foi toda uma aprendizagem dentro das aprendizagens que os doutoramentos fazem. Entre estas coisas, ainda faço um MBA executivo, pequenos cursos em moda e em propriedade intelectual. E aqui é que borra a pintura do cientista louco que só faz coisas no laboratório. Portanto, o meu perfil aqui estendeu-se para acoplar o perfil de pessoa que eu sou, que é multidisciplinar e que entende que o mundo hoje não pode estar confinado a uma área de especialização. Portanto, apesar de eu ser altamente especializado, porque o doutoramento é isso que faz, eu tentei sempre a expandir-me para tentar compreender em que mundo é que nós estamos e em como é que os cursos e os conhecimentos académicos me podiam facilitar na ajuda de resoluções de problemas muito complexos, como aqueles que nós temos hoje. E como é que isto entra aqui a economia azul? Não é? A economia azul entra aqui porque há 10 anos o primeiro projeto de empreendedorismo que eu fiz, foi assim um primeiro choque com o mundo real, tinha a ver com o desenvolvimento de uma espuma para absorção de óleos alimentares, com apoio de biotecnologia. Portanto, tinha aqui a ver com resíduos em estações de resíduos e como é que elas poderiam otimizar a sua função, não libertando os resíduos no oceano, como ainda hoje é uma prática. Portanto, há 10 anos eu já andava aqui, mas para dizer que a microbiologia é uma área tão ampla
que quase não importa em que espectro das indústrias ou das economias em que nós estamos, porque ela tem uma aplicação. Portanto, e foi sempre isso que eu tentei escolher, especializar-me em algo que não me tornasse um especialista numa só área e que fosse capaz de ser uma ferramenta das resoluções dos problemas. Isso é o que me põe no ITI, no House of the C-Sales, porque o desafio é enorme e é mesmo fundamental uma abordagem multidisciplinar que vai à arquitetura, à biologia, à história, à arte, para nós conseguirmos demonstrar que é possível caminharmos para um mundo melhor a uma escala ampla, apesar de serem estes territórios. Sim. E já estamos curiosos para perceber o vosso projeto, não é? Com áreas de formação tão distintas, e era isso que eu vos pedia agora, se nos podiam apresentar um bocadinho o vosso projeto, para nós também percebermos, efetivamente, aquilo que vocês estão a tentar explicar-nos, que é esta multidisciplinaridade que acaba por, neste caso, vir a ser traduzida num projeto ligado também aqui à economia azul. Pronto, então este projeto, não sei, posso começar por explicar, como eu referia, integra-se, é financiado pelo New European Bauhaus, que é um programa que tem diferentes formas de financiar projetos, cidadãos, ideias, e que tem como um objetivo criar um movimento que tem como base a escola de design e tecnologia que surgiu na Europa entre guerras, na Alemanha, e que se chamava Bauhaus, que tem a ver com novas formas de fazer e de pensar, e que punha também em articulação a tecnologia, o design, as artes, e no fundo criou um movimento bastante transformador na forma de encarar o cruzamento entre coisas que nos são úteis todos os dias e que trouxessem a beleza e a funcionalidade das coisas para esse dia-a-dia. E eu creio que é essa a grande motivação que faz com que hoje em dia Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, o Presidente do Parlamento Europeu, tenha trazido essas ideias, esses princípios, para provocar e instigar aos criadores, aos investigadores e aos cidadãos em geral para os desafios da sustentabilidade e da regeneração do planeta a uma escala global. E é aí que surge o Bauhaus of the Seas, primeiro, que é um manifesto produzido em Portugal que traz esses princípios da Bauhaus para pensar a relação com o mar, e depois o projeto Bauhaus of the Seas Sales, que é este que nós aqui, com o qual nos temos estado a debater e a dedicar, que é um projeto Lighthouse, um projeto de farol que pretende que diferentes projetos possam servir como exemplo para depois terem uma replicação. Este projeto nasce também desta ideia de que, se fizermos um zoom muito grande ao Rio Tejo, por exemplo, ou outras áreas que são azuis no Google Maps, não encontramos nada. Apesar de sabermos que é aí que reside uma das maiores riquezas e dos maiores mistérios e maiores caminhos para o desenvolvimento e para a investigação e para também a dimensão estética. Ou seja, aqui tentamos olhar para estes corpos de água, não só na sua dimensão utilitária, não é? Quanto recurso que nos alimenta, que nos dá água, que sabemos que tem um papel fundamental no equilíbrio planetário, mas também como uma enorme fonte de prazer estético, de contemplação, de diversão e de reunião também, porque estas também são espaços de cruzamento, como podemos ver pelas várias cidades que fazem parte destas experiências piloto. Os grandes pilares deste projeto
tomando como princípio os pilares da New European Bauhaus, são ter uma ação dentro de uma rede que é além daquela que é a dimensão humana, também entre espécies, e isso se calhar o Cristiano depois pode falar um pouco mais, definir objetivos e práticas muito específicas que alimentem um conjunto de valores, também eles que acompanhem os novos desafios com os quais todos nós nos deparamos, e tudo isto através de uma forte componente colaborativa, em que não nos interessa que as instituições ditem esses percursos, mas interessa-nos fazê-lo com comunidades locais, com pessoas de diferentes áreas e diferentes instituições que possam alimentar este movimento. E se calhar passava a palavra ao Cristiano para falar um pouco sobre estas diferentes relações. Sim, essa é uma das componentes mais relevantes do Bauhaus of the Sea Cells, que nós aqui internamente alcunhamos de BOSS, né, porque é de BOSS, que é esta constituição de assembleias interespécies. Pois, na nossa concepção, a colaboração com a comunidade e da comunidade fica incompleta se não escutarmos os que não têm voz. E os que não têm tido voz até hoje são os animais, as plantas, os micróbios, e até podemos ir mais longe, e as interações e as funções que eles fazem para o bem-estar do ecossistema, que no fundo está muito relacionado com o bem-estar que nós temos hoje. E o exemplo mais interessante que nós contamos aqui é quando se faz a discussão de onde construir o novo aeroporto, ninguém perguntou ao flamingo ou ao golfinho o que é que eles acham. E isso é uma questão que, apesar de ser entendida ainda como uma brincadeira, vai deixar de ser uma brincadeira, porque todos nós conhecemos, e cada vez mais, quais é que são os impactos da extinção de uma espécie-alvo para o bem-estar do ecossistema. Portanto, nós, como espécie, nós, os humanos, temos que ter em conta, quando construímos algo, quando temos um comportamento, seja ele pequeno ou a uma escala maior, que impacto é que vais ter nos que já estão lá, nos não humanos. Então isso é uma componente muito interessante aqui. Nós estamos a fazer isto de muitas formas, porque essa é uma componente de investigação que tem que ser feita, e que passa pela representação por voz, por vídeo, por som, neste caso do rio Tejo, mas cujas ferramentas desenvolvidas possam ser utilizadas para outros ecossistemas-alvo. Se quiseres completar. Não, também só dizer que esta ideia de integrar outras formas de estar no mundo, não é? Que tem a ver com tudo aquilo que nós não consideramos humano, e que tem vindo a ser desenvolvido por várias escolas, incluindo aquelas que lidam com a economia, também elas têm um valor. E também elas são produtoras de valor. E é isso que nós também queremos trazer para o pensamento em torno de novas formas de fazer e de produzir, que sejam inclusivas, que tenham em conta a vontade e as agendas de mais do que apenas aqueles que estão, podemos dizer assim, no topo de algumas instituições, e que essas instituições possam incluir uma multiplicidade de vontades, que é um enorme desafio, mas também aquilo que nós chamamos os mais que humanos, ou que são estas entidades, não só as espécies que nós, felizmente, dada a ciência, podemos conhecer
bem, não é? E podemos até ter em conta aquilo que são ações mais positivas ou mais negativas para essas espécies, mas também, por exemplo, o Rio Tejo como uma entidade que é composta por estes diversos elementos, que são as suas espécies, o microbioma, as pequenas partículas que são necessárias para que este ecossistema possa regenerar, não só ser sustentável na relação com a nossa ação humana, mas também promover ações que possam elas próprias ser regenerativas desses ecossistemas. E como vimos no mapa, eles são vários. E aqui temos aqui os 4 mais exemplificativos. A lagoa em Veneza, o rio em Lisboa, em Hamburgo, o mar em Oresund e em Génova e o oceano no Delta e em Oeiras. E aqui cada uma destas cidades está a desenvolver pilotos que nós chamamos de gotas ou drops, e todo o projeto foi pensado neste sentido, que existe uma pequena gota que tem a ver com esta ação local, que depois todas as gotas geram ripples, que são aquelas ondinhas que quando as gotas tocam na superfície da água começam a espalhar e que têm o potencial ainda de gerar ondas. E isto tem tudo a ver com esta ideia do projeto ser um projeto farol, em que se pode trazer um conjunto de ideias e de princípios e testá-los para gerar um movimento transformador que potencialmente pode vir a ser uma onda. Cada uma destas cidades escolheu de um conjunto de projetos que foram selecionados por uma entidade que se chama TBA 21, que é do Museu de Arte Contemporânea Espanhol, em Madrid, que selecionou um conjunto de práticas criativas de artistas, ou coletivos de artistas, ou relacionados com a cultura, que já fazem um pouco estes cruzamentos. Um deles é o projeto Climavore, desenvolvido pelos Cooking Sections, e que, juntamente com uma comunidade, desenvolveram este dispositivo, que no fundo é um viveiro, que também serve para espaço de comunhão e de performance e de partilha de um momento gastronómico. E, portanto, aqui este é um bom exemplo do tipo de projetos que o Bauhaus of the Sea Sails tenta promover. São projetos que procuram, por um lado, ter este momento de encontro, tirando partido daquilo que são os recursos locais e pensando-os não só como recursos, mas como parte de um sistema maior, procurando promover a regeneração destes ecossistemas, mas ao mesmo tempo que eles tenham uma componente cultural muito forte. Um outro exemplo também interessante e que é um dos projetos piloto a ser desenvolvido, tem como inspiração este projeto do coletivo que se chama Superflex, e que é o Super Reef, e que este coletivo de artistas desenvolveu uma peça que é de arte contemporânea, desenhada em parceria com um biólogo que estuda o comportamento dos peixes e de outros organismos aquáticos, e desenharam uma peça que tem por objetivo ajudar a regenerar esta zona aquática que estava a perder os seus reefs. E, portanto, há aqui este cruzamento também de produzir algo que tem uma motivação estética, cultural, mas que ao mesmo tempo procura contribuir para a regeneração deste ecossistema. Se calhar o Cristiano pode falar um pouco sobre o Ateliê Lumá, que é outro dos exemplos a ser desenvolvido, em Lisboa, nomeadamente. Sim. Tem este como inspiração. Todos estes são inspirações, nós não vamos, obviamente, copiar nenhum dos projetos, mas servem como drop, lá está, como uma ideia que pode ser desenvolvida. Numa ótica de prototipagem e de criação, o que se pretende é não fazer uma produção linear e compreender qual é o impacto do produto-alvo também no fim da sua cadeia de valor e de onde é que ele veio. E então o conceito-chave aqui é circularidade, que é um dos conceitos que também é do Sydney
economia azul, e o que o Ateliê Lumar faz é uma pesquisa nas suas redondezas de que materiais é que estão disponíveis e de que forma é que podem ser utilizáveis respeitando a sua função principal onde estão e cujo protótipo que há de sair também respeite a localização onde eles estão. Portanto, há aqui esta complexidade, porque não é fácil. As pessoas hoje ouve-se muito termo sustentabilidade, inovação, economia azul, circularidade, e dá a sensação de que são novas práticas e que qualquer um pode fazer de uma forma simples, mas não é assim. Né? Portanto, isto são práticas que podem ser umas mais simples do que outras, mas que advêm de conhecimentos complexos de impacto regenerativo, para além de sustentável, que é o net zero, regenerativo no ecossistema. Portanto, tudo o que há de ser feito nos pilotos que vão ter inspiração aqui no MAP tem que contribuir para o ecossistema, tem que praticar ou beneficiar a regeneração do ecossistema. Portanto, isto leva a capacidade de demonstração e de investigação e de exemplificação de como é que se pode fazer coisas novas sem prejudicar o ambiente, que é algo que nós temos vindo a Sim, e aqui, nomeadamente nestas imagens que podemos ver, são alguns exemplos, vocês podem ver pelas legendas, em que se faz uma investigação também através de novas tecnologias, como a impressão 3D, a utilização de outros recursos tecnológicos que possam recorrer a materiais que antes não eram considerados como potenciais para a criação de materiais e que, por exemplo, na Luma Foundation, este ateliê Luma acaba por produzir estes materiais, que podem ver ali naqueles pequenos azulejos, que são produzidos a partir de bioplástico que deriva da utilização de microalgas, por exemplo. Este é um dos objetivos, que é perceber dentro dos ecossistemas quais é que são aqueles materiais que podemos utilizar, que por um lado são menos poluentes e biodegradáveis, eventualmente, e por outro lado, que eventualmente, no caso dos plásticos ou de outros materiais que se possam encontrar em abundância nestes ecossistemas, a sua utilização possa reduzir o impacto desse tipo de detritos nestes locais. Estes são alguns exemplos e é uma referência para nós em termos de potencial desenvolvimento de projetos piloto. Um aspecto muito importante, que se calhar não é tão obviamente relacionado com a economia azul, mas acaba por ter uma forte relação, é a da literacia do oceano. E aqui o exemplo que o Bauhaus of the Sea Sails toma a partir da TBA é o do FAM Studio, que é da Family Invention Studio, e que procura promover esta literacia do oceano, não só para os mais jovens, mas encarando a família como um grupo de pessoas em formação e em aprendizagem e que questiona também o tipo de abordagem que temos à natureza, aos espaços aquáticos e que acaba por ser um dos pilares de todas estas atividades, porque lá está, para mudarmos de certa forma os comportamentos, também temos que investir muitíssimo na educação e na sensibilização, e isso é algo que nos toca a todos. Um outro exemplo também interessante e que se calhar não era tão óbvio é a ideia dos Inclusive Digital Storytelling, que é uma aplicação a ser desenvolvida pelo IIT em Génova e que pretende também procurar reavivar a relação da população local com um espaço específico da cidade de Génova, que tem uma zona costeira. Um outro exemplo, quase para terminar, como podem ver, são muitos,
chama-se Future Tidal Architectures e que tem a ver com a promoção do pensamento de novas formas de habitação em zonas costeiras, aqui também na relação com a Faculdade de Arquitetura e com futuros arquitetos, pensando também, e aqui o título é muito exemplificativo disso, esta relação com as marés, e como sabemos isso é um dos principais aspectos da adaptação às transformações promovidas pelas alterações climáticas, não é? Porque existe mesmo aqui em Portugal, ainda há pouco tempo falava com uma família que tem terrenos e uma casa aqui mais a norte no Tejo, em que pagam IMI por zonas que estão completamente alagadas e que já foram em outros tempos cultiváveis. Por isso é uma realidade com a qual cada vez mais vamos ter que nos deparar, e a arquitetura, como a disciplina que pensa a habitação e a ocupação do território também, tem aqui um papel muito, muito importante. Como o Cristiano referiu, um dos maiores desafios deste projeto tem como exemplo o modelo do ZUOP, que é um modelo de governança pensado pelo Zoonomic Institute, em introduzir estes não humanos, ou mais que humanos, nos modelos de governança das instituições. E isto é um desafio muito grande, porque lá está, não impacta apenas a componente cultural ou a forma como nós nos relacionamos com estas entidades, mas procura trazê-los como um fator preponderante e decisivo nos processos de construção e desenvolvimento de ideias e de novos produtos, por exemplo. E a tentativa do BOSS é trazer para todos estes projetos e para todas estas entidades este modelo adaptado para aquilo que nós chamamos de assembleias multiespécies, ou seja, em que numa discussão sobre o potencial, por exemplo, do desenvolvimento de um Blue Makerspace, que é aquilo que estamos a fazer aqui em Lisboa, possamos ter connosco pessoas sentadas à mesa que falam em nome do ecossistema do Rio Tejo, de um conjunto de espécies que alguns especialistas considerem que precisem de ter maior atenção neste processo, e este está a ser um enorme desafio, mas creio que em geral todos concordam que pode ser uma das formas de repensar a nossa relação com a economia, aqui especificamente com a economia azul, trazendo este outro fator como um dos valores e um dos elementos a ter em consideração quando desenvolvemos novos caminhos de desenvolvimento. Muito rapidamente, estes são os nossos princípios, não é? Agir de forma a pensar as relações estéticas e a componente cultural, as questões da sustentabilidade numa primeira fase e da regeneração numa fase mais avançada, ter uma postura inclusiva e agir de forma local, pensando sempre nos contextos locais, lá está a gota, como forma de promover a mudança e que essa mudança possa ser potencialmente replicada. Isto exige uma mudança também na forma como nós construímos e olhamos para a forma de fazer. Por um lado, mudar de olhar para estes corpos de água como recursos e pensar em tudo isto como sendo dependências mútuas, ou seja, nós dependemos tanto do rio como o rio depende de nós e, portanto, todos nós precisamos de pensar mais desta forma. Em vez de consultarmos apenas os cidadãos, envolver diferentes atores nos processos de decisão e de construção dos projetos, deixarmos de pensar esta dimensão do belo apenas como sendo algo que nos dá prazer num sentido imediato, mas muito mais do que isso, que a estética e aquilo que são as componentes relacionadas com a beleza estão em todo o lado e que não são exclusivas dos humanos. E nós sabemos isso, não é? Porque quando vamos
olhar com mais atenção até para o mundo animal, vemos que existe um sentido estético nas diferentes formas de ser e de estar. E pensarmos em soluções, em vez de serem de cima para baixo, que sejam ancoradas nos locais e que tenham em conta a vontade dessas comunidades, em primeiro lugar, em vez de criarmos soluções que vêm de um contexto geral e que depois são relativamente aplicadas aos contextos locais. Isto, no projeto, tem como base um documento muito importante que foi produzido pela Universidade de Malmö, que procura promover, de certa forma, estas relações. E passo também ao Cristiano para explicar, que foi ele que liderou esta fase. Eu até assumiria que o ponto, ou um dos pontos principais do House of the Sea Sails passa por aquilo que se chama o CIFOR, que é um grupo de pessoas independentes, conhecedores ou do ecossistema, do ambiente, ou das práticas culturais, artistas, pintores, etc. Representantes de organizações locais e autoridades do sítio, todos juntos, a discutir como colocar em prática um projeto piloto que respeite tudo isto que a Luísa aqui contou e tentando incluir ao máximo os mais que humanos. Portanto, como devem de calcular, não é nada fácil fazer incluir a contribuição de tanta gente com posições, com agendas tão vastas para confluirmos num projeto que visa demonstrar uma forma nova de olhar o sítio, o ambiente, a arquitetura e etc. Portanto, o CIFOR é o mecanismo, o fórum que vai ajudar a definir o plano executivo do projeto piloto alfa, que neste caso decorreu nas localizações todas do POS, desde maio até este mês, digamos assim. Portanto, uma grande dose, um ano quase de co-design, de participação, de auscultação das pessoas. E, portanto, no próximo ano vamos pôr em marcha o que ficou definido nestes planos executivos. E o funcionamento que é isto? Sim, acho que não vale a pena entrarmos em enorme detalhe, mas é só um desdobramento. Pronto, aqui só para reforçar esta questão de passarmos de uma forma de implementação e de planeamento mais tradicional para estarmos a encarar este processo de uma forma exploratória, colaborativa, naquilo que nós chamamos num processo de co-design. Sim, e este ponto pode ser aquele que torna a economia azul como uma nova oportunidade de não repetirmos os mesmos erros, porque a economia verde, que tem sido praticada nos últimos 20 anos, cometeu este erro. Foi top-down, não auscultou nem o impacto ambiental como um todo, nem as comunidades. Portanto, os problemas foram arrastados para a crise climática, migratória, policrise que nós temos hoje. Portanto, temos aqui uma nova chance com a economia azul e olhando o mar de uma outra forma para fazermos melhor. E se calhar alongámos bastante. Eu não vos quis interromper porque eu pelo menos estava entusiasmadíssima a ver aqui a vossa apresentação. Acho que de facto é um projeto mega ambicioso, que de facto acaba por abranger várias dimensões do estar, de várias formações, enfim, é tão multifacetado que até é difícil elencarmos todas as dimensões que ele abrange.
E por isso mesmo gostava muito de vos ouvir, não é? Considerando esta diversidade e multidisciplinaridade deste projeto, que oportunidades é que vocês identificam no mercado de trabalho para jovens na economia azul, que no fundo podem também aplicá-la diretamente ao vosso projeto, porque ele é um projeto da economia azul, mas que trabalha dimensões muito variadas, como há bocadinho referiram. Querem dar-nos aqui algumas indicações de algumas? Exato. Sim, sim, olha, eu posso lhe contar um caso que eu costumo aqui contar, que é a indústria das microalgas que nós temos cá em Portugal. Nós somos líderes mundiais na produção de microalgas. Contudo, a indústria está mal organizada ao ponto de todos os dias existirem insolvências e reestruturações das empresas e das associações do nosso setor. Portanto, e isto corresponde a uma grandíssima oportunidade em vários perfis de ajudarem a estruturar uma indústria em Portugal que já tem uma reputação gigante no mundo e de a fazer ainda melhor de forma a otimizar os recursos e etc. E eu quando falo em multidisciplinaridade não é só nos interfaces, como nas profissões mais óbvias, como os vendedores, os marketeers, os contabilistas, vão fazer muita falta para melhor organizar este setor. Portanto, para mim, é na MUS. Quem quiser entrar em contato com estas empresas hoje, a perguntar por estágios, visitas, eles vão dizer que sim, porque eles não têm pessoas e não sabem propriamente como é que hão de resolver as coisas. E para quem é mais novo, com a ousadia e com ideias novas, é uma grande chance. Portanto, muitas oportunidades já neste setor, independentemente de ser uma coisa mais focalizada como o setor das algas ou um projeto mais abrangente como o vosso. E enquanto vocês estavam a falar, eu estava aqui a tomar algumas notas, porque a minha questão a seguinte tinha a ver com as competências relevantes para a economia azul. Mas só no vosso projeto vocês identificaram coisas como os mais que humanos, os que não têm voz, não é? Os modelos de governança, o planeamento e a implementação colaborativa, que é o tal co-design de que falavam, também as questões de novas formas de produzir, ok? E mais inclusivas, nomeadamente, e até a questão do impacto regenerativo, não é? Portanto, só aqui há alguns conceitos que vocês falaram que eu penso que competências, na vossa opinião, vocês consideram que são as mais indicadas para desenvolver estas metodologias? Bem, é complexo, mas eu acho que vivemos uma altura que eu acho que é tão desafiante como motivadora nesse sentido, não é? Porque como vocês podem ver, nós os dois temos formações completamente diferentes e estamos os dois a trabalhar num projeto que tem um interesse em comum, que é encontrar novas formas de fazer e ser criativo, independentemente da área em que atuamos e em que tentamos promover mudanças comportamentais que começam em nós. E uma delas que eu acho que é fundamental e vai ser uma ferramenta fundamental no futuro é ser multidisciplinar. E falávamos disso há pouco os dois na pausa do almoço, que cada vez mais os recursos necessários nas várias áreas, e este projeto é um exemplo disso, são pessoas que têm flexibilidade para aprender de diferentes áreas, de diferentes formas de fazer, que têm uma alta capacidade de aplicar, sim, conhecimentos técnicos e especializados, mas que têm uma enorme capacidade de diálogo e de compreensão de contextos mais abrangentes.
E o exemplo deste projeto é isso mesmo, não é? Porque nós temos pessoas que trabalham na área do design, e o design hoje em dia não é de todo apenas a pensar e fazer cadeiras e mesas, não é? Passa, por exemplo, por pensar como é que as pessoas trabalham juntas, como é que podemos pensar os modelos de diálogo, de conversa, para se chegarem a objetivos específicos, e essa capacidade é, se calhar, uma das que foi menos valorizada ao longo dos últimos anos, e que está a surgir como, quer dizer, quando pensamos na competição com a inteligência artificial, por exemplo, que é uma realidade, não é? Qual é que é a grande ferramenta que nós temos enquanto humanidade que as máquinas não têm? É a criatividade. Criatividade, não é? E isso eu não quero dizer que é exclusivo de quem trabalha nas áreas da cultura e das artes, porque não é, como podemos ver pelo Cristiano, é transversal. Por isso eu diria que uma das principais ferramentas e competências a trabalhar no futuro é a criatividade, é o saber lidar com o desconhecido, e quando eu digo criatividade aqui é estar perante o desconhecido, perante um enorme desafio, por exemplo, de nos sentarmos à mesa com pessoas de diferentes áreas que muitas vezes as gerações anteriores a nós não conseguem dialogar, porque um engenheiro tem imensa dificuldade a falar com um biólogo, tem imensa dificuldade a falar com um arquiteto ou com um médico, e a capacidade de conseguir traduzir isso, para mim tem muito que ver com a criatividade e a capacidade de encarar o desconhecido, de encarar o abismo de uma forma criativa e conseguir construir as pontes que transpõem esses abismos e poder inventar formas de saltar e de cair de pé. Para mim a criatividade é isso, e acho que essa é a principal competência, é não ter receio de encarar esses desafios. E acho que isso é próprio das gerações que vêm a seguir a nós, acho que já posso dizer isso, sim, não é? Sim. É das gerações que vêm a seguir a nós, não é? Eu tenho competências que as gerações que vêm depois já não são as mesmas, são outras muito diferentes no mundo digital. Eu lembro-me de quando veio a internet, ainda quando eu era miúda, não é? Se calhar essa relação com a tecnologia, aquilo que é o nosso mundo, o nosso tempo, é inerente às gerações que vêm a seguir, mas acho que só podem funcionar se não tiverem medo desse desconhecido, e para mim isso tem a ver com a criatividade e com a capacidade de ver no escuro, não é? De ver a luz para além dessas barreiras. Para mim essa é a principal ferramenta e competência a salientar. Eu vou Obrigada. só fazer um comentário, porque é engraçado, porque tu finalizaste, fizeste esse raciocínio e acabaste num ponto que eu acho que é fundamental também. Um deles é, estas competências não têm nome. Portanto, não são competências que é fácil de, olha, eu quero aprender isto porque sei esta competência. Isto não é mais verdade, não é? São mesmo multidisciplinares e não têm nome porque andam na fluidez das temáticas que se costuma dizer, que é a matemática, a engenharia, o lógico. Não é bem assim mais. Outro é, só é possível fazer isto para quem não tem medo. Porque não é porque o desafio é complexo que nós temos que ter medo dele. É desconfortável, mas a prática de estar bem e de aplicar o que eu sou e o que eu sei em situação de desconhecido é uma competência e tem que ser encarado e exercitado como uma competência. E eu completava isto porque pode ser difícil atuar em situações de desconforto e novas. A outra competência é ser-se boa pessoa, que é algo que está muito em falta hoje em dia e que não se fala, não é? Portanto, nós temos muita ótica de competir muito uns com os outros, não é? E ser boa pessoa é fundamental para a cooperatividade e só em colaboração é que nós vamos alcançar as respostas aos desafios que nós temos hoje. Se não formos boas pessoas, não vamos lá. E não temos seguido. E, portanto, não ter medo e ser boa pessoa e estas competências não têm nome. Portanto, é algo mais de instinto do que de educação. É instinto. O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu faço?
performance e não ter medo disso. Olhem, deixa-me agradecer aos dois, foi altamente inspirador este momento. Eu gostei imenso de perceber que, de facto, há outras formas de olhar para a sociedade e olhar para o nosso planeta, integrando, como vocês dizem, todos os, como é que vocês chamaram? Deixa-me cá ver aqui a minha nota, os mais do que humanos, não é? Portanto, considerando o planeta como um todo. E esta última mensagem final também me parece super interessante para todos aqueles que abracem qualquer profissão e nomeadamente esta da economia azul que tem tanto por explorar e tantos setores emergentes, que é o facto de não ter medo, e também não se tem medo se colaborarmos mais, se trabalharmos mais colaborativamente, não é? Ajuda a ultrapassar aqueles que tiverem um bocadinho mais de receio. Vamos terminar e mais uma vez agradecer o tempo que nos dedicaram e a inspiração que foram para vários jovens que vão poder assistir a esta webinar. Até à próxima. Obrigada, até à Obrigado. próxima.